Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje, trazer a Escola Sabatina, temas do Evangelho de João, capítulo 7. Bem-aventurados os que creram. Capítulo 7 não, lição número 7. Bem-aventurados aqueles que creiam. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe o meu vídeo com o maior número de pessoas que vocês puderem. Quero o meu canal, né? Com o maior número de pessoas que vocês poder compartilhar. Eu agradecerei para divulgar o meu canal, que é para me ajudar aqui no YouTube, ok? Vamos orar para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse sábado do Senhor, meu Pai, que começou hoje ao pôr do sol, agora há pouco ao pôr do sol, e que terminará amanhã ao pôr do sol. Muito obrigado, meu Deus. Guardar o dia do Senhor, meu Pai, com muito amor e com muita adoração. Muito obrigado, meu Deus, por esse dia. E falar sobre esse tema, Senhor. Bem-aventurados que neles crê, o que nele crê, Senhor. Quero crer no seu Filho Jesus Cristo, assim para ganhar a salvação, para ganhar a graça. Por isso, meu Deus, vim falar sobre essa lição maravilhosa da Escola Sabatina, temas do Evangelho de João. Por isso, meu Deus, venho alertar a todos sobre este assunto. Faça-me de mim o seu servo, meu Deus, e fique comigo nesses minutos e segundos que eu estiver pregando a tua palavra. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus, irmãos e irmãs em Cristo. Bem-aventurados os que crerão. Verso para memorizar na lição de sábado. Jesus lhe disse: Você creu porque me viu? Bem-aventurados os que não viram e creram. João capítulo 20, verso 29. João apresenta uma diversidade de pessoas com diferentes origens, crenças e experiências que testemunharam sobre quem é Jesus. João Batista declarou aos seus discípulos: Eis o Cordeiro de Deus. André disse a seu irmão: Achamos o Messias. Filipe disse a Natanael: Achamos aquele que quem Moisés escreveu. Natanael disse a Cristo: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. A samaritana indagou: Não seria ele por acaso o Cristo? Os samaritanos afirmaram: Nós mesmos ouvimos e sabemos que este é o verdadeiro Salvador do mundo. Pedro disse: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Marta declarou: Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. O ex-cego afirmou: Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Pilatos disse aos judeus: Eis aqui o rei de vocês. Eu não encontro nele crime algum. Tomé se entregou e disse: Meu Senhor e meu Deus. Porque essas pessoas deram esses testemunhos impressionantes a respeito da identidade de Jesus. Esse será o nosso estudo desta semana. Por que deram testemunho sobre Jesus? Porque eles creram, que eles sabiam que Jesus é o Filho de Deus. Que Jesus também é Deus. Que ele mesmo fala: Eu e o Pai somos um. Que Jesus conversava com conversava com Noé, que ela conversava com Abraão, conversava com conversou com Caim e Abel, que ela conversou com Adão e Eva. Foi tudo Jesus que se apresentava a essas pessoas, que era com Moisés na sarça ardente, que era muita nas palavras falam, na palavra da Bíblia fala, que era em Torre de Babel mesmo. Eu desci para ver o que estava acontecendo. Aquela lá na Torre de Babel, quer dizer, era Jesus, que era Jesus que conversava. Que conversou com Moisés, conversou com Josué. Lição de domingo, de volta a Abraão. Jesus não teve receio de declarar quem é e nem de chamar pessoas para testemunhar quem ele é. O mesmo testemunhas que já havia morrido há muito tempo, incluindo Abraão. Ele disse: Abraão, o pai de vocês, alegrou por me ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. João capítulo 8, verso 56.
Pergunta número 1. Por que o testemunho de Abraão era tão importante no ponto de ser incluído no Evangelho de João? Por símbolos e promessas. Deus pronunciou o Evangelho a Abraão. E a fé do patriarca se fixou no Redentor que viria. O pai de vocês alegrou por me ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. O carneiro oferecido em lugar de Isaque representava o Filho de Deus, que seria sacrificado em nosso lugar. Quando o ser humano foi condenado à morte pela transgressão da lei de Deus, o Pai, olhando para o Filho, disse ao pecador: Viva, pois encontrei resgate para a sua vida. Ellen G. White, Patriarcas e Profetas, páginas 121 e 122. Abraão foi o pai da nação judaica. Ele recebeu a promessa de que por meio dele todas as nações seriam abençoadas. Esta bênção veio pelo Messias nascido de sua linhagem. Abraão também é o pai de todos aqueles que respondem a Deus com fé. Sua disposição de sacrificar Isaque, o filho da promessa, não foi apenas uma evidência de fé, mas também uma janela para o plano da salvação. Quando Jesus disse: Abraão, o pai de vocês, alegrou por me ver o dia, responderam: Você não tem nem 50 anos e viu Abraão? A resposta de Jesus foi surpreendente: Antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus está desde a criação. Cara, desde a batalha lá no céu. Cara, cara, Miguel. Cara, não fala lá em Apocalipse 12, versículo 7. Miguel e seus anjos derrotaram, cara, o grande dragão. Cara, o dragão que é Satanás. Jesus se referiu ao Deus que disse a Moisés na sarça ardente, edificando que ele é Deus, o ser que existe por si mesmo. Os líderes entendiam o significado que Jesus disse, porque naquele momento pegaram as pedras para atirar nele. Pergunta no rodapé. Como Paulo usou a história de Abraão para revelar a verdade de que a salvação é somente pela graça mediante a fé, não pelas obras da lei. Esses versos ajudam a compreender a verdade de que Abraão é o pai dos que vivem pela fé? Com certeza, que a gente deve viver pela fé. Cara, a gente deve viver pela fé, que é uma fé poderosa, e aceitar Jesus todos os dias em nosso coração e mente, em nossa alma. E se Abraão é o pai da fé? Sim, cara, porque Abraão abraçou a Deus, cara, abraçou as promessas de Deus. Ele acreditou, ele teve fé. E não desistiu em maneira nenhuma. A lição de segunda-feira, o testemunho de Maria. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi visitar Maria, Marta e o irmão delas, Lázaro, a quem havia ressuscitado. Simão, que tinha sido curado da lepra, organizou uma festa em gratidão pelo que Jesus havia feito por ele. Marta estava servindo e Lázaro estava sentado à mesa com os convidados. Pergunta número 2. Qual foi o significado das ações de Maria? Aquele foi um testemunho de quem Jesus realmente é. O perfume era muito caro, valendo cerca de 1 ano de salário do trabalhador comum. Maria levou este presente expressando gratidão ao Salvador pelo perdão de seus pecados e pela ressurreição de seu irmão. Ela pretendia que fosse usado futuramente no sepultamento de Jesus, mas então ouviu que ele logo seria ungido rei. Nesse caso, ele seria a primeira a honrá-lo. Maria provavelmente não pretendia que seu gesto fosse notado, mas João observa que toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Judas respondeu com uma rápida repreensão, afirmando que o perfume deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Jesus tranquilizou Maria ao dizer: Deixa, os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Um tema recorrente em João é que Jesus sabe o que existe nas pessoas. Nesse caso, na festa de Simão, Jesus sabia que havia em Judas. João era criterioso em mencionar quem era Judas, um ladrão egoísta. A perfumada oferta que Maria pensara em oferecer ao corpo inaminado do Salvador derramou-a sobre ele vivo. No sepultamento, seu agradável odor teria apenas impregnado o túmulo. Naquele momento, porém, alegrou o coração dele com a certeza de sua fé e seu amor. E ao descer as trevas de seu grande teste, Cristo levou consigo a lembrança deste ato, a mostra do amor que seus remidos teriam por ele. Ellen G. White, o desejado de todas as ações, página 446. Pergunta no rodapé.
Jesus sabia que havia no coração de Maria e no coração de Judas. Ele também sabe o que existe em nosso coração. O que isso nos diz sobre a necessidade de ter Cristo como nossa justiça, transformando-nos e cobrindo-nos com seu manto de justiça? Quer dizer, que Jesus sabe, ele sabe tudo que a gente passa em nossa mente e sabe tudo que em nosso coração. Ele conhece a todos. Você pensa que está pecando escondido? Não está. Jesus está vendo. Se você está com raiva, Jesus está vendo que você está com raiva. Mesmo que você não demonstre, mas Jesus conhece seu coração, conhece de quem você é. Lição de terça-feira. O testemunho involuntário de Pilatos. Várias vezes João registra as tentativas dos líderes religiosos de prender Jesus, levá-lo a julgamento e sentenciá-lo à morte. Um tema importante no Evangelho de João, frequentemente destacado por Jesus, é que o seu momento ou hora ainda não havia chegado, no que se referia à crucificação. Agora havia chegado a hora. Jesus foi preso no jardim do Getsêmani e levado perante Anás, depois para o sumo sacerdote Caifás, e 2 vezes perante Pilatos. João recorreu a várias testemunhas de todas as esferas de vida para testificar que Jesus é o Cristo. Agora João menciona Pilatos, o governador que julgou Jesus. Este é um testemunho importante porque Pilatos era romano, governador e juiz, enquanto muitos outros que testemunhavam eram judeus e pessoas comuns. Pergunta número 3. Como o veredito de Pilatos está relacionado ao tema central do Evangelho de João? Jesus foi levado a Pilatos na manhã de sexta-feira. O plano do governador era despachar o prisioneiro rapidamente para o seu destino. Mas o comportamento de Jesus chamou a atenção de Pilatos. Ele interrogou Jesus e ouviu de seus lábios: Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Embora o governador tenha finalmente condenado Jesus à morte 3 vezes, o reconheceu inocente. Jesus à morte 3 vezes o reconheceu inocente e escreveu sobre a cruz as palavras Jesus Nazareno, rei dos judeus, completando seu testemunho de quem Jesus é. No entanto, apesar do seu testemunho de que Cristo era inocente, o governador o condenou à morte. Pilatos tinha a própria verdade diante de si, ainda assim permitindo que a multidão o intimasse e condenou Jesus à morte. Que exemplo trágico de quem nem sempre conseguimos seguir do que a consciência e o coração nos dizem ser correto. Pergunta no rodapé. O que podemos aprender com o exemplo de Pilatos sobre os perigos de permitir que as ideias e a impressão popular nos impeçam de fazer o que acreditamos ser correto? Quer dizer, que não podemos negar a Jesus. Ele mesmo fala: quem crê em mim será salvo, quem não crê será condenado. E diante de tantas pessoas você me negar, Jesus fala, eu negarei diante dos santos anjos e de meu Pai. Quer dizer, você vai negar a Jesus? Eu não negarei. Ele sempre dará comigo. Eu sempre aceitarei Jesus em minha vida. Lição de quarta-feira. O testemunho de Tomé. Pergunta número 4. O que podemos aprender com a história de Tomé sobre a fé e dúvida? Que grande erro ele cometeu? Cristo apareceu aos discípulos após a sua ressurreição. Quando estavam trancados em uma casa com medo, Tomé não estava com eles. Mais tarde ele ouviu os relatos da ressurreição feitos por outros discípulos, mas ficou bastante aflito. Isto não se harmonizava com o que Tomé pensava a respeito do reino. Além disso, ele certamente deve ter se perguntado por que Jesus teria de se revelado aos outros sem a presença dele. Tomé disse: se eu não vir o sinal dos pregos das mãos deles, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Tomé estava ditando condições para a sua fé. Essa mesma atitude é mencionada várias vezes em João. Nicodemos respondeu a Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? A mulher que estava junto ao poço disse: o Senhor não tem balde e o poço é fundo? De onde vai conseguir esta água viva? A multidão que havia sido alimentada com pães e peixes perguntou: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? João contraria esta perspectiva de ver para crer.
Quando Jesus encontrou Tomé após a ressurreição, ele o convidou a vir ver e tocar o seu corpo ressuscitado. Mas então diz: bem-aventurados os que não viram e creram. Deus nunca pede que creiamos sem que nos dê suficientes provas sobre as quais possamos alicerçar nossa fé, sua existência, seu caráter e a veracidade de sua palavra se baseiam em testemunhos que falam a nossa razão. Esses testemunhos são numerosos. Apesar disso, Deus nunca removeu a possibilidade de dúvida. Nossa fé deve se basear em evidências, não em demonstrações. Ellen G. White, Caminho a Cristo, página 105. Por meio da palavra da criação e da experiência pessoal, recebemos uma quantidade extraordinária de evidências que fortalecem nossa fé em Jesus. Pergunta no rodapé. Se alguém lhe perguntasse, por que você crê em Jesus? O que você responderia? Se perguntasse para mim, por que eu creio em Jesus? Porque eu creio em sua maravilha. Eu creio na sua palavra. Eu creio em sua verdade. Nunca contestei. Ele nunca vou contestar. Sempre acreditarei na palavra de Deus. Sempre acreditarei que Jesus é o Filho de Deus e que aceitarei Jesus em minha vida sempre. Lição de quinta-feira. Nosso testemunho de Jesus. Voltando à lição de quarta-feira. Você não precisa ver para crer. Olha o que os antepassados fizeram. Olha que Moisés passou, Josué. Olha para os antepassados. Não passaram a questionar para ver. Eles creram sem ver. Eles acreditavam que Jesus, que Deus os libertaria. Quando buscaram a terra prometida, creram nas batalhas que Deus estava à frente. Então você não precisa ver para crer. Você crê, em Deus sempre. Em todos os lugares que você for, que Deus vai à frente. Coloco o Senhor na nossa frente, para nos proteger. Porque isso é fé. Isso é acreditar que Jesus estará com você. Não precisa ver para crer. Nosso testemunho de Jesus, a lição de quinta-feira. Várias vezes, à medida que João apresenta testemunhos de Jesus, seu objetivo é nos levar a uma conclusão mais abrangente. Jesus fez diante de seus discípulos muitos outros sinais. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenham a vida em seu nome. Imagine presenciar Jesus fazendo milagres. Com certeza creiamos nele, não é mesmo? Gostaríamos de pensar assim, mas de cada forma, temos ainda mais razões para crer em Jesus do que as pessoas que viram aqueles milagres. Por quê? Porque eles viram. Nós não precisam ver. Nós tenha fé. Crê em Jesus. Pergunta número 5. Quais são algumas das coisas que temos hoje que as pessoas da época de Jesus não tinham e que devem nos ajudar a crer? Isso acontece porque não temos apenas os relatos de João, mas a grande vantagem de se ver cumprido muitas coisas que Jesus e os seus escritores bíblicos predisseram, como a destruição do templo, pregação do evangelho ao mundo, a grande apostasia e o mundo continuando a ser um lugar caído e mau. Durante o ministério de Jesus, seus seguidores continuavam em grupo pequeno e hostilizado, que pelos padrões humanos deveria de ter desaparecido da história há muito tempo. Como eles poderiam saber, assim como nós, que todas estas coisas aconteceriam e se cumpriram a nossa fé A nossa fé existe como cumprimento da profecia de Jesus de que todo o evangelho seria pregado em todo o mundo. E hoje, quase 2000 anos depois, como seguidores de Jesus, temos o privilégio de dar testemunho de Cristo e de que Ele fez por nós. Não é simplesmente pelas palavras de Natanael, de Nicodemos e da mulher samaritana, ou pelos ensinos dos fariseus que reconhecemos que Jesus é o Messias, e pela leitura das Escrituras sobre o poder convincente do Espírito Santo que aceitamos Jesus como nosso Salvador do mundo. Então, cada um à sua maneira e a partir do relacionamento com Deus pode ter uma história para contar, a qual pode não ter
pode não ser tão impressionante quanto ver um morto ressuscitado ou um cego curado, mas o que importa é que conhecemos Jesus e do nosso modo testemunhamos dele como fizeram as pessoas mencionadas em João. Lição de sexta-feira, estudo adicional. Tomé lançou-se aos pés de Jesus exclamando, Senhor meu e Deus meu. Jesus aceitou seu reconhecimento, mas reprovou bradamente sua incredulidade. A fé de Tomé teria sido mais agradável a Cristo se ele tivesse estado disposto a crer pelo testemunho de seus irmãos. Se hoje o mundo seguisse o exemplo de Tomé, ninguém creria na salvação, pois todos aqueles que recebem a Cristo devem fazer pelo testemunho de outros. Muitos que são inclinados a dúvidas justificam dizendo que se fosse apresentada a prova que Tomé recebeu de seus companheiros, eles creriam. Não compreenderam que tem tão somente esta prova, mas muito mais. Muitos que a semelhança de Tomé esperavam que desapareça todo motivo de dúvida, nunca realizarão seu desejo. Vão se consolidando gradativamente na incredulidade. Aqueles que têm o hábito de olhar para o lado sombrio e de reclamar e queixar-se não sabendo o que fazem, estão lançando as sementes da dúvida e terão também uma colheita de dúvida a ceifar. Ellen G. White, o desejado de todas as nações, página 647. Então, povo de Deus, essa foi a lição da escola sabatina de hoje, a lição número 7. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol com muita adoração, louvor e alegria. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado por estes minutos e segundos que o Senhor esteve comigo, fez de mim o seu servo, para que possa passar essa lição maravilhosa para todos os povos, nações e línguas, para que eles possam aprender sobre o que Jesus fez aqui na terra. Quero de aceitar Jesus em seus corações. Por isso, meu Deus, venha aqui hoje para passar essa lição maravilhosa para todos. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, eu peço a ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative o sininho de notificações para receberem o meu vídeo, quero conteúdo no meu canal, e compartilhe o meu canal com o maior número de pessoas que vocês puderem para divulgar o meu canal, para expandir, para várias pessoas conhecerem o meu canal, as minhas pregações, tá ok? Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau.